Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode ADV, seu podcast jurídico que vale a pena acompanhar. Hoje eu estou aqui com a presença da ilustríssima doutora Ellen Paranhos, advogada previdenciarista, direito previdenciário presente aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite do podcast. Vai ser um prazer enorme te entrevistar. A gente vai falar hoje sobre o LOAS, não é isso? Um benefício assistencial concedido pelo INSS, né? Então, assim, vamos para começar, o que é o LOAS? Vamos fazer uma introdução. O que é o LOAS, para quem não sabe, para quem não entende? Oi, tudo bom? Eu que agradeço por ter me convidado, fiquei muito feliz. Nunca participei de um podcast. Achei muito interessante a proposta e vou iniciar, falando primeiro sobre o LOAS. Na verdade, o LOAS é um nome popular que se deu, porque esse benefício ele vem através de uma lei assistencial. E LOAS significa Lei Orgânica da Assistência Social, então é uma lei da assistência, assim como existe a legislação do SUS, existe a legislação da assistência. Então, o LOAS é a sigla da Lei Orgânica da Assistência Social. E, na verdade, esse benefício a gente chama de BPC-LOAS, que também é uma sigla, Benefício de Prestação Continuada LOAS, Lei Orgânica da Assistência. Então, é um benefício assistencial que é pago através do INSS, mas ele não é um benefício previdenciário. Tem muito essa confusão. Ele é um benefício da assistência, tem a sua normativa própria, e as suas regras próprias, e é pago pela assistência. Por isso que o LOAS não é aposentadoria. O BPC não é aposentadoria. Ele é um benefício de prestação continuada, contínuo. Ele é pago uma vez por mês, então em 12 meses você vai ter 12 prestações, diferente da aposentadoria, porque a aposentadoria você tem 13 prestações. Você recebe 12 salários e um 13º. No BPC não. No BPC você só recebe as 12 prestações. E ele tem seus requisitos próprios e a sua forma de conseguir também é diferente da aposentadoria, mas é um benefício muito bom e que muitas pessoas têm direito, mas não sabem. Tá, então ele não é, eu falei, concedido pelo INSS, então na verdade ele é concedido pelo INSS. O INSS que vai fazer a análise dos requisitos e vai aprovar ou não. Mas não é o INSS que paga e nem é o responsável por esse benefício. Então a parte financeira do LOAS ele é destinado por sua legislação própria e portanto, ele não pode ser confundido com aposentadoria nem com direito previdenciário, né? Apesar que está tudo inserido ali no âmbito do INSS, mas ele tem sua legislação própria. Entendi. E assim, ele é vitalício? Eu recebo assim, quando eu consigo a concessão, eu recebo ele pro resto da vida? Ou ele, de alguma maneira assim, ele pode ser cortado, vamos dizer assim? Ele pode ser cortado sim. Então, para você conseguir o benefício, você tem que preencher os requisitos. Então, quais são os requisitos? Na questão da lei, 8742 de 93, ela fala que esse benefício ele é devido a pessoas idosas que têm 65 anos ou mais e que são caracterizadas como baixa renda, né? O que é baixa renda? É 1/4 do salário mínimo por pessoa que reside na casa. Então, se enquadrar, consegue o LOAS. Ou deficiente. No caso do deficiente, ele pode ser deficiente visual, mental, sensorial ou portador de doenças graves. Então, preencher os requisitos, solicitou o LOAS, passou pelo procedimento do LOAS, foi aprovado. E aí, vou receber para sempre? Não, desde que estejam mantidos esses requisitos, você continuará recebendo. Caso algum desses requisitos não sejam mais existentes, você pode sim deixar de receber. Vou dar um exemplo aqui que acontece bastante. Eu recebo o LOAS e sou casada. Aí o meu esposo se aposenta por idade, ele consegue uma aposentadoria por idade.
Se ele tiver menos de 65 anos, o meu LOAS provavelmente será cortado, porque vai exceder a renda per capita, que era aquele requisito que tinha preenchido anteriormente. Entendeu? Que nós éramos 2 pessoas sem renda ou baixa renda e agora já entrou a renda do meu esposo. Outra questão também que acontece frequentemente, as pessoas, né, têm um cadastro familiar e nesse cadastro familiar que é realizado no CRAS está inserido os filhos. E o que acontece frequentemente, os filhos vão crescendo com o passar dos anos, as pessoas não tiram os filhos do cadastro familiar depois que os filhos se mudam, né, de casa e vão trabalhar, ter sua própria vida, e a renda do filho vai acabar computando para a renda per capita da família. E aí o benefício de um dos pais geralmente é cortado. Aí a gente tem que entrar, né, com recurso judicial, enfim, para poder resolver. Só pelo fato de não ter tirado ele do cadastro. Exatamente. Outra coisa também que acontece, o BPC, como ele é fruto, né, do cadastro familiar que é realizado no CRAS, ele tem que estar com esse cadastro atualizado. Eu também já tive, né, situações de pessoas que nunca atualizaram o cadastro, né, passaram muitos anos, até décadas, recebendo LOAS, e tem essas modificações na lei. Então a lei vai mudando e as pessoas não acompanham, isso é bem frequente, e, né, a pessoa tem que realizar a atualização e aí acaba que não realiza, não comparece mais ao CRAS, não fala se a sua situação continua daquela forma e tem o cadastro suspenso, né? Simplesmente é cortado, a pessoa é comunicada, né? Vai correspondência para o endereço, às vezes vai para o celular, mas tem que acompanhar pelo meu INSS. E aí é cortado só quando ela não saca o dinheiro, é que ela retorna no CRAS para saber por que não está mais recebendo. Aí às vezes tem todo um trâmite, tem que dar entrada novamente ou tem que recorrer, né, daquela decisão ali que foi cortado, e aí é um trabalho dobrado. Então o interessante teve seu benefício concedido, pelo menos uma vez ao ano vá no CRAS e confirme as informações, atualize o cadastro, né, para que não ocorra nenhum problema no LOAS. Fazendo essa manutenção certinha e não alterando os requisitos né, da concessão, o LOAS fica vitalício. Exatamente. Entendi. E, então, ele se destina a idosos com mais de 65 anos e deficientes, né? Acho que em relação ao idoso não tem tanta dúvida, mas em relação aos deficientes, são várias deficiências existentes, né? Então, quais, assim, as mais presentes, assim, na sua advocacia diária, assim, na sua demanda, como é que você recebe, assim, quais os deficientes que mais procuram para receber o benefício? Então, a maior demanda hoje está sendo autismo e outras doenças relacionadas, né? TDAH, TOD também, que é um transtorno opositor desafiador. Nós temos também os problemas mentais em gerais, né? Esquizofrenia, algum tipo de retardo também, câncer, doenças graves, né? do coração, doenças de Chagas. Todas essas doenças têm que ser incapacitantes, né? Não basta para a previdência nem para assistência você estar doente, porque a doença ela não é suficiente para te limitar. Então, o que eles vão analisar ali no caso concreto é se aquela doença ou aquela incapacidade ela impede aquela pessoa, né, de trabalhar, de ser exatamente. Alheia àquela que ela já exercia antes, né? Exatamente. Então, como eu falei no começo, tem vindo muito caso de autismo. E o autismo, acabei, né, caracterizando aí, enquadrando ela aí na parte da deficiência, e muitas pessoas acabam incluindo também, né, na sua fala, na parte da doença. Mas o autismo não é doença, porque o autismo não tem cura. O autismo é uma condição. Então, o que o INSS, né, através do processo do BPC, vai analisar? Ele vai analisar essa criança, adolescente ou adulto autista,
ou com TDAH, ou com TOD, ou com outras, né, outros problemas, outras condições, para que eles precisam dessa renda. Então, assim, realiza tratamento que não é feito pelo SUS, utiliza medicação, alimentação especial, utiliza fraldas. Então, é feita toda uma investigação, né, e é necessário assim, formular bem esse pedido para que ele seja concedido. Existe o direito, né, mas caberá, né, ao indivíduo, através do seu representante, comprovar que precisa receber o benefício, né, até para dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. E o autismo entraria aí nessa parte de deficiência sensorial que você disse, não é? Também. Exatamente. A deficiência sensorial, ela também é considerada, né, para fins de BPC, mas desde que seja incapacitante. Então, né, tem pessoas autistas que são gênios e conseguem trabalhar, executar suas atividades normais, ou, né, a gente pode ver uma outra perspectiva de pessoas que são crianças, adolescentes ou adultos autistas que têm uma estrutura familiar que consegue proporcionar para eles, né, terapia, plano de saúde. Então, não é o fato de ser autista que vai dar o direito ao BPC, entendeu? É a necessidade de você receber aquele benefício e possuir, né, essa condição que vai, né, te incapacitar para o trabalho. Ou, por exemplo, o autismo, ele muitas vezes não incapacita só a própria pessoa, ele incapacita a mãe, ele incapacita o pai. Por quê? Porque ele precisa de 100% de atenção. Então, assim, se existe uma mãe com 2 crianças e uma delas é autista, a mãe vai precisar ficar em tempo integral com essa criança. Ou que seja 1, 2, 3, entendeu? Então ela não vai conseguir trabalhar, ela vai precisar se dedicar ao filho, e é o que acontece com a renda cai, e a mãe fica sem renda. Caberá então, né, através da lei, que o Estado supra essa situação. Então, é exatamente para isso que foi instituído o BPC, né, através da lei do LOAS, no seu artigo 20, ele institui certinho, né, que será para os idosos acima de 65 anos ou as pessoas com deficiência que comprovem a baixa renda. É um benefício assim, fantástico que acaba ajudando muita gente. Eu acredito, não estava engano, né? O autismo ele entrou recentemente, não entrou? Na verdade, assim, o autismo ele foi mudando a perspectiva sobre ele, né? Muitas pessoas enquadraram o autismo por muito tempo, inclusive a medicina, a psicologia e os estudos. O autismo, hoje a gente sabe que tem vários graus e que nenhum autista é igual. Cada autista tem uma condição diferente. Então, muitas pessoas eram tratadas, não só, né, pelos profissionais, mas também pela família, como se tivesse outra condição, como uma esquizofrenia, um retardo. Então, ela foi uma condição assim, muito negligenciada. Então, o autismo, para você detectar hoje que a pessoa é autista, você tem que fazer uma série, né, de investigação com um psiquiatra, um neuropedagogo. Tem vários profissionais que fazem os testes e identificam se é autista e qual é o grau. E isso não era feito. Então, esse é o problema. Existe um mar de diferença entre como era considerado antigamente o autista e o autista hoje. Hoje tem um olhar mais atento. Um olhar mais atento. E justamente isso. O conhecimento, ele é libertador. Justamente através do conhecimento que a gente pode ajudar o próximo. Então, por exemplo, hoje eu estou falando sobre o LOAS, estou falando sobre o autismo, estou falando sobre essas condições, essas doenças, e essa informação ela pode ajudar alguém, entendeu? Então, assim, quando você divulga, né, sobre o autismo e sobre os direitos dos autistas, você acaba reverberando, né, as informações e, no fim das contas, alguém vai ser ajudado, né? Como a gente estava falando aí agora, a sociedade tinha uma visão sobre o autismo, mas foi, né, tão abordado, está sendo tão abordado, que hoje a sociedade tem outra visão.
E eu acredito que essa visão ainda vai melhorar. Essa visão ainda vai melhorar. Os autistas vão ser tratados com mais amor, com mais carinho e que seja mais compreendida a sua condição e os seus direitos. Imagina que os outros, antigamente, os autistas não passou, né? Não passavam. Ainda passam, viu? Ainda passam. Já melhorou muito, mas ainda tem muito o que melhorar. Preconceito e tudo, né? Então, pronto. Falando sobre os requisitos para o LOAS, que é ter 1/4 de salário mínimo por pessoa da casa. Não importa a quantidade de pessoas que tem. Não. Então, assim, a cada 4 pessoas vai ser considerado um salário mínimo. Então, se existe... Se tiver 8 pessoas, 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, exatamente. Se tiver essa é a regra inicial. Na justiça, a gente consegue relativizar para meio salário mínimo e também conseguimos abater bastante as despesas que as pessoas têm, né? Medicação, alimentação especial, fraldas. Então, o judiciário ele tem uma visão bem abrangente assim, em relação ao BPC. Ele consegue visualizar melhor do que o INSS, porque o INSS ele é engessado. Ele tem a lei, os requisitos e pronto. Você não tem muito o que discutir, né? Você esqueceu de levar um relatório importante, não levou o comprovante das suas despesas, não levou a documentação que mostra qual é o CID que você se enquadra, não levou, você apresentou o CAD único, mas não levou a documentação dos componentes da família. Então, assim, são muitos errinhos que a pessoa pode cometer, né, sem a devida orientação, e ela simplesmente perder o benefício, né? Ser indeferido, que a gente chama o termo jurídico, que no fim das contas é ter o benefício negado. Então, meu benefício foi negado, eu não tenho direito? Às vezes tem. Às vezes tem, a gente analisa esse processo administrativo, vê se aconteceu algum errinho e se aquilo ali pode ser sanado ou não. Mas geralmente são erros assim simples que a gente consegue ajudar a pessoa a conseguir o benefício. Muito bem. Tem algum outro ponto assim que você acha importante a gente falar? Assim, eu acredito que o BPC ele deveria ser mais divulgado e as pessoas não falam muito sobre isso. Eu até tive interesse em trazer essa pauta, né, que é uma pauta bem recorrente no escritório, mas talvez porque eu já tenho essa visão, né, dos requisitos, eu tenho essa visão de quem tem direito, eu consigo enxergar em várias pessoas, né, que estão precisando, são necessitadas e hipossuficientes, que elas podem se enquadrar. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre esse tema, né, mais pessoas podem ser contempladas aí com o benefício de um salário mínimo. Não, com certeza. E assim, todas as áreas que eu tenho trazido nos episódios, né, aparece assim, uma gama de assuntos decorrentes do tema principal, várias informações assim, que a gente fala, nossa, fica encantada assim, imagina eu que tô aqui, né, entrevistando, tô encantada, imagina o pessoal que vai assistir, né, assim, tanto o pessoal já no direito como o público assim mais leigo, né, que não tem conhecimento. Então, quanto mais alcance tiver, melhor, porque aí as pessoas vão tanto saber dos direitos dos autistas, como do próprio LOAS, né? Que, como você está dizendo, não é tão divulgado. Assim, e a demanda sobre os outros benefícios? É mais recorrente o LOAS para você, mas aparece outros benefícios também? Sim, com certeza. Na área previdenciária, a gente acaba atendendo de tudo. Desde da análise de toda a documentação, né, que a pessoa tem, carteira de trabalho, contratos, as GPS, que a gente chama, né, de Guia da Previdência Social, que é aqueles carnezinhos laranjas, bem conhecidos, que o pessoal paga por mês. Então, a gente analisa essa documentação, vê o que está faltando, faz contagem de tempo de serviço e também vê se a pessoa se enquadra em um outro benefício. E acontece muito isso, do cliente às vezes contribui a vida toda, principalmente por carnê, pagar em atraso, então perde a carência, é uma loucura, e no fim das contas vai se enquadrar onde? No LOAS. E o LOAS nem precisa pagar
A Por previdência, por falta de conhecimento, né? exatamente. E o LOAS nem precisa pagar nada, não precisa nunca ter contribuído para a previdência. Basta você se enquadrar nos requisitos de um quarto salário mínimo, ter a idade, 65 anos ou mais, ou possuir a doença grave ou deficiência. Então é bem tranquilo. As pessoas se assustam, acham que o LOAS é um bicho de 7 cabeças por ser cheio de requisitos e regras, mas é bem tranquilo. E a gente faz também revisão da vida toda, que está aí o tema do momento, né? A gente trabalha também com revisão, não só da vida toda, mas existem outros tipos de revisões que também não são muito comentadas, então o pessoal, só existe a revisão da vida toda. Não, existem outras revisões, a gente também atende. E assim, ao analisar a vida ali da pessoa que te procura, né, a gente que já é especialista, a gente identifica ali, né, como a gente pode estar ajudando. Olha, você tem que contribuir aqui mais um tempo, que você vai receber um salário melhor, ou já está suficiente, já podemos pedir sua aposentadoria, ou sua documentação não está boa, né? Vamos atrás disso e daquilo, aí a gente consegue aqui complementar. Então, assim, é uma orientação bem específica, né? Para cada pessoa vai ser um caso, porque cada pessoa tem uma vida contributiva diferente, ou às vezes não tem vida contributiva, ou às vezes contribuiu e não tem documento nenhum, é uma loucura. Então aparece assim... De tudo. De tudo, exatamente. É importante também o planejamento previdenciário, não é? Muito tem importante, isso? muito. Tem. É justamente para não acontecer isso, porque a gente já recebe, vamos dizer assim, no final a bomba, né? Chegou a bomba para a gente resolver. Então, aquela quantidade de papel, as pessoas perdem documento, perdem carteira, e o planejamento ele justamente evita esse transtorno quando você for se aposentar, né? Você já se prepara para a sua aposentadoria, você consegue prever, inclusive, quanto vai ter que contribuir, qual valor você vai receber de aposentadoria. É bem interessante esse tema. E, assim, quando é indicado para que eu procure para fazer um planejamento? Na verdade, todas as pessoas têm que fazer um planejamento, não existe uma indicação específica. Então, se você quer se aposentar, você tem que ter um planejamento, entendeu? Então, assim... Mas nem todo mundo faz. Não, é bem raro. Geralmente, as pessoas que procuram para fazer o planejamento, elas já têm mais de 50 anos. Mas os jovens deveriam fazer também o planejamento. Eles deveriam... Para facilitar a vida futura, exatamente. Né? Deixa eu já ver aqui isso e não gastar. Às vezes eles fazem muitas contribuições sem necessidade. Às vezes paga sem necessidade. Então, você evita, né, esse desgaste aí de estar correndo atrás de GPS, de estar pagando como meia. As pessoas fazem 1000 malabarismos para estar vinculados à Previdência e às vezes não precisa. Não tem necessidade. Então, o planejamento ele vai justamente tratar, ele vai direcionar referente a isso. Eu já paguei meus 15 anos de contribuição, que é o mínimo, né, que os 180 meses que o INSS exige, e aí eu não quero mais contribuir. O que eu faço? Então, através do planejamento, eu vou traçar um plano futuro para que você continue segurado, que é importante, né? O INSS, a Previdência Social, é como um seguro, né, qualquer, um seguro de carro. Você tem que estar vinculado para ter o direito de pedir, entendeu? Então, a gente traça essa projeção futura, como será a sua contribuição para que você mantenha a qualidade de segurado e que você receba o valor que você, né, tem em mente, né? Então, com essa contribuição que você está fazendo aqui agora, você vai receber X, né, pagando por tanto tempo, mas caso você queira aumentar, aí a gente apresenta todas as possibilidades para o cliente, e o cliente vai optar como ele quer. E tem todo um cálculo, né? Aí que entra a questão do cálculo. Sem o cálculo, não tem como fazer praticamente nenhum pedido de benefício. Então, por isso que é importante passar, né, pelo especialista, porque ele vai te dar uma garantia, né, ali da sua real situação. Se você tentar, né, sozinho, você pode se frustrar, né, e acabar vindo um benefício que você não esperava. Então acontece, né? Muitas pessoas dão entrada e depois procuram para a gente consertar.
E aí é uma demora, é uma demanda, mas a gente também consegue resolver. Só que a parte do planejamento é a questão da documentação, né? Várias pessoas, inclusive da minha família, não tem mais a carteira de trabalho e aquele registro só constava na carteira. Então a pessoa perde todos aqueles anos trabalhados, literalmente. Entendeu? Para ela conseguir provar que ela trabalhou. Tem empresas que nem existem mais, não tem mais documentação nenhuma, e aí ela perde aqueles anos, entendeu? Então, se não tiver no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, se não constar lá que você trabalhou naquela empresa, você não trabalhou, e aí você vai ter uma dor de cabeça futuramente. Então, você fazendo planejamento, você já vai ter aquele acerto ali no seu CNIS, já vai constar certinho as empresas que você trabalha e todos os lançamentos futuros também vão constar. Então, quando chegar a hora, é só fazer o requerimento, é bem tranquilo. Então, pode acontecer de não ter ali no CNIS? Pode não, acontece muito, 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 muito. Eu não conheço um CNIS correto, eu não conheço. O meu não é correto. É assim, que eu já corrigi, né? Mas se você entrar hoje e for verificar seu CNIS, tem lá uma lista de pendências. Muito, assim, por quê? Porque as empresas, elas têm um prazo para pagar o seu recolhimento e elas não pagam no prazo. Então, não pagou no prazo, já está ali uma pendência. E se não corrigir, aquela pendência não conta para a sua aposentadoria. Então, aquele tempo ali vai ficar... Descontou, mas não vai contar. Então, assim, são muitos detalhes que tem que ser planejado. É importantíssimo. Influenciar diretamente. Tem clientes que são mais desorganizados, eles levam a documentação e falam assim, eu não lembro mais, eu trabalhei nessa empresa, não lembro quando eu entrei, não lembro quando eu saí, eu tenho aqui alguns documentos. E já tem outros clientes que não, tem um perfil mais organizado. Eles têm olerites de quando começaram a trabalhar, de quando saíram, é mais raro, mas tem. Então esse perfil, ele é um perfil ideal para que saiba que existe essa ferramenta de planejamento. Não, eu guardo tudo, eu tenho tudo, então no final eu consigo provar, nem sempre. Nem sempre você consegue. O ideal é você fazer o planejamento, porque esse perfil de pessoas organizadas também costumam ter o benefício bem reduzido. Que não dá para acreditar a sorte. Exatamente. Aí o ideal é você fazer um acerto de CNIS, né? Corrigir todo o CNIS da pessoa, para que ela tenha o benefício deferido de forma correta. E assim, existe uma gama de benefícios. Então, para saber também qual é o benefício mais vantajoso para você, tem que fazer cálculo. Então, vai ter que contabilizar todos os seus períodos, né? Ver qual a melhor regra que você se enquadra. E parece ser simples, parece que você vai lá no INSS, vai pedir o seu benefício e já vai sair de lá com ele resolvido. Você vai chegar, entregar a sua documentação e eles que vão analisar, mas não é bem assim. Hoje em dia, a própria pessoa que tem que entrar no site do meu INSS e fazer seu próprio requerimento, juntar seus documentos e o servidor vai fazer uma análise. Aí você pensa, o servidor pega um requerimento com uma coleção de documentos aleatórios. Não, o servidor pegou uma documentação organizada de forma cronológica, com uma petição explicando do que se trata, fez inclusive o pedido do benefício mais vantajoso. Então, às vezes a diferença às vezes é grande, às vezes a diferença é de R$1.000, R$2.000, R$3.000 reais em cima do valor da implantação. Então, vale muito a pena fazer o planejamento previdenciário. E o planejamento previdenciário não é só para saber qual benefício você vai ter futuramente ou qual valor, mas também para você poupar essa dor de cabeça, de ter que estar com 1.001 documentos. Eu recebi uma caixa de uma documentação de um cliente e ele falou para mim, Ellen, tá tudo nessa caixa, tá tudo aqui, toda a minha vida contributiva tá aqui, mas eles não assinaram minha carteira. Quando a gente abriu a caixa, estava tudo comido pelas traças. Ele ficou assim desesperado. Ele falou, meu Deus do céu, e agora? Como eu vou provar? Então ele guardou a documentação, achou que era suficiente e no fim das contas a gente não conseguiu usar um papel.
Não tinha um papel legível. Se a sua carteira tiver legível, o documento que você for apresentar, o lerite, GPS, tiver legível, o INSS não aceita. Se tiver uma rasura, eles não aceitam. E eles não estão errados, porque é uma prova. E a prova ela tem que ser fidedigna, ela tem que ser legível. Imagine, uma caixa de papéis lado, né? Comidos pela traça. Então ele ficou assim, meu Deus. Às vezes a gente recrimina o INSS, né? Já vê ele como algo negativo, assim, um órgão que muito burocrático, que nega tudo. É. Mas, nesse caso aí, por exemplo, né? Como é que a gente vai protocolar lá um documento ilegível, ou então comido pela traça, não dá. Exatamente. Aí no caso desse cliente específico, ele pretendia aposentadoria por idade, ele tinha um tempo de contribuição na Caixa, no INSS não, na Caixa, ele tinha a prova. Como a prova dele, né, não existia mais e não existia mais possibilidade de prova, né, foram esgotadas todas as tentativas, mas não existia mais nenhuma possibilidade, o benefício para ele foi o LOAS. Então o BPC LOAS salvou aí a situação, né? Ele se enquadrava nos requisitos, baixa renda, a idade, e acabou conseguindo o LOAS, né? Mas ele trabalhou, é uma situação aí bem triste até, né? Porque a aposentadoria que ele pretendia, ela tem o 13º, ela deixa dependentes, né? E no caso do LOAS, não. O LOAS é um benefício personalíssimo, ele cabe só à própria pessoa que o recebeu. Não concorda dependente. Caso alguém, o LOAS faleça, aí a pessoa não consegue. E não tem 13º também. Não tem. Eles são 12 prestações contínuas. São benefício de prestação continuada. Nossa, imagina a decepção. Para algumas pessoas, falam assim, mas é só porque não tem 13º, mas para a pessoa ir pro suficiente, o 13º faz muita diferença. Entendeu? Para ela é tudo. E eles ficam, Ellen, como que eu faço para trocar o meu LOAS por uma aposentadoria? Tem como. Caso você queira, você pode receber o LOAS e contribuir como facultativo. Então você continua pagando o INSS, né? Caso você já pagasse antes ou deseja iniciar, você pode pagar como facultativo. E quando você preencher os requisitos de uma aposentadoria por idade, né, você consegue substituir. No caso, você abre mão do LOAS e pega a aposentadoria. Para algumas pessoas não é interessante, eles falam, não, mas eu nunca contribuí, eu ainda vou ter que fazer 180 pagamentos, então vou começar do zero, não quero. Mas tem pessoas que já têm 10, 12 anos, 15 anos, 13, 14, 15 anos, e elas contribuíram, mas atingiram primeiro os requisitos do LOAS, decidiram solicitar, mas querem continuar pagando para depois solicitar a aposentadoria por idade. Então isso também é bem interessante e muita gente não sabe. E aí quando solicita a aposentadoria por idade, concedida e cancela o LOAS. Isso, tipo exatamente. Uma troca. É uma troca. Por quê? Porque o segurado ele tem direito ao melhor benefício. Então se existir um benefício melhor, você pode abrir mão daquele menos vantajoso e pedir um mais vantajoso. Então tem as contribuições, atingir primeiro o requisito do LOAS, quero pedir o LOAS. Pedir o LOAS, se muita gente então não continua contribuindo, é isso? Muita gente não continua por falta de informação. Fala, não, já estou recebendo o LOAS. Pronto. E aí praticamente mesmo. Aí perde, exatamente. Mas isso tem que ver. Por exemplo, a pessoa vai receber um salário mínimo por mês com o BPC e ela não consegue tirar daquele um salário mínimo para continuar contribuindo. Então isso também acontece. Né? Isso acontece bastante. Às vezes tem uma despesa alta de medicação, faz tratamento de câncer. Então, assim, para aquela pessoa ali não é interessante. Então tem que ser analisado cada caso. Câncer entra no LOAS? Sim, câncer entra. Desde que seja incapacitante, né? Porque seria uma deficiência. Não, seria uma doença grave. Doença grave também entra no LOAS. Isso, desde que seja incapacitante. O fato só de estar doente não gera direito a nenhum benefício, né? Você tem que estar doente e incapacitado para o trabalho. Então, preenchendo os requisitos, aí pode fazer o requerimento. Entendi.
Muito interessante. É interessante. Esclarecedora a conversa, né? E é justamente isso, são informações que são pouco divulgadas, né? Na verdade, deveriam ser mais divulgadas, as pessoas não olham muito para o LOAS, é um benefício um pouco esquecido, ele é um benefício que atinge uma população muito grande, assim, ele consegue ajudar muita gente, tirar pessoas assim, de situação bem precárias. É porque muita gente não tem noção, mas quem acompanha os casos, né, na vida real, assim, de pessoas que vivem numa situação, assim, bem precária, como você disse, né, de menos de um quarto de salário mínimo. Tem situações que a gente vê que a gente não acredita, né? É verdade. Ó, assim, eu não exerço, né, ainda, mas eu estagiei uma época no INSS. Uhum. E aí eu via fotos que eu falava assim, gente, não acredita que existe uma pessoa nessa condição. Existe. E são vários, assim. Chocante. Às vezes a gente não tem essa noção, porque a gente vive assim, numa correria e tudo, no mundo que a gente vê assim, mas a gente não imagina que pode ter pessoas nessa situação. Passando, né? por essas coisas, né? E se essas informações podem ajudar, então a gente vai compartilhar, né? Com certeza, vamos divulgar. Vamos disseminar. Esse é um das ideias principais do podcast, que é disseminar conhecimento da área jurídica, não só para o pessoal do direito, mas também para as pessoas leigas que passam por isso e talvez nos assistam e falam, olha, poxa, gostei, achei interessante. E muitas pessoas podem até conhecer alguém que precisa dessas informações. E compartilhar. Às vezes, eu tive meu benefício negado, mas eu deixei pra lá. Eu não quero tentar mais, porque o INSS já me negou, então eu já entendi que eu não tenho direito. Na verdade, às vezes a pessoa tem direito. Então é nisso que ela tem que prestar atenção, porque o direito, ele existe, mas você tem que provar, né, que preenche os requisitos para você poder alcançá-lo. Então, quanto mais, né, a gente falar sobre esses assuntos, mais fácil será para as pessoas compreenderem sobre o tema. Verdade. Olha, eu fiquei muito feliz com a nossa conversa hoje, viu? Eu vou também deixar o convite aberto para outras vezes que a gente encontre outra temática, assim, a gente entra em contato com você para poder marcar uma data, assim, muito interessante, muito o direito previdenciário, assim como todas as outras áreas, existem vários temas, assim, a serem abordados. Sim, com certeza. Né? Então, eu vou deixar o convite aberto, quando surgir uma temática assim, eu correr, vem cá, vamos, Pode me discutir essa aqui também. Pode me convidar Foi também. um prazer entrevistar você, viu? Eu que agradeço pelo convite. E aí Fiquei muito feliz. A gente vai postar aí nas plataformas para alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Divulguem esse conteúdo, muito importante. Muito obrigada, viu, Ellen? Nada, eu que agradeço.